Ok, então nós estamos aqui na segunda parte do Present Perfect. Na aula passada, a gente viu a primeira parte, desse Present Perfect. Agora vem a segunda parte, porque ele é um pouco mais complexo, ele tem mais utilizações, mais usos. Então vamos ver aqui essa conversation aqui, esse diálogo entre o Dave e a Jane. Então, have you traveled a lot, Jane? Yes, I've been to lots of places. Really? Have you ever been to China? Yes, I've been to China twice. What about India? No, I haven't been to India. Então, aqui nesse diálogo, eles estão perguntando um para o outro, né, no caso, Dave para a Jane, se ela já viajou, se ela já visitou a China, etc. Então, aqui nesse caso, nós estamos utilizando o present perfect para perguntar se a pessoa já fez algo na vida dela, considerando a vida inteira. Então, o present perfect pode ser utilizado nesse sentido. Aqui, ó, quando nós falamos sobre um período de tempo que continua do passado até agora, nós usamos o present perfect. Ou seja, do passado, considerando a minha vida inteira até este momento. Então, você já leu quantos livros? Então, essa pergunta é: quantos livros você já leu na sua vida? É considerando a sua vida inteira até agora. Então, é um período de tempo que continua do passado até agora. Então, a sua vida inteira aqui nesse caso. Então, aqui o Dave e a Jane estão falando sobre lugares que a Jane já visitou em sua vida, que é um período que continua até agora. Então, da mesma forma, a gente poderia perguntar: Have you ever eaten caviar? Você já comeu caviar? Então, considerando a sua vida inteira. We've never had a car. Nós nunca tivemos um carro na nossa vida. I don't know what the film is about. I haven't seen it. Então, eu não sei do que o filme fala. Eu nunca vi ele. Susan really loves that book. She's read it 3 times. Então, a Susan ama muito aquele livro. Ela leu ele 3 vezes. Então, esse she's read é o she has, mas está contraído aqui e ficou she's, mas é o has. She has. It's a really boring movie. It's the most boring movie I've ever seen. Então, este é um filme muito entediante, muito chato. É o filme mais chato que eu já assisti na minha vida. Mas não está escrito aí na minha vida, né? É o Present Perfect que dá essa ideia da vida inteira. Ok, e quando a gente usa o been to aqui no Present Perfect, ele tem o significado de visitar. Então, I've never been to Canada. Have you been there? Eu nunca visitei o Canadá. Você já esteve lá? Ou você já visitou lá? Então, essa ideia. Mas também pode ser entendido como esteve, né? Eu nunca estive no Canadá. Você já esteve lá? Então, é mais na ideia de visitar. Ok, aqui na letra B. Nos exemplos a seguir, também, as pessoas que estão conversando estão falando sobre um período que continua até o momento. Então, por isso que é utilizado esses advérbios aqui de tempo, que é o recently, recentemente, in the last few days, nos últimos dias, so far, até agora, since I arrived, desde que eu cheguei, e etc. Então, com o present perfect, eu posso utilizar tempos, né, ou advérbios de tempo específico para coisas que continuam até agora. Então, recentemente é algo relacionado ao agora, ao presente. Nos últimos dias. Os últimos dias inclui hoje. So far, até agora. Até agora inclui o agora. E assim por diante. Então, esses aqui são alguns exemplos. Existem várias outras possibilidades. Mas são sempre expressõezinhas de tempo relacionadas ao agora, ou coisas que continuam até agora. Por exemplo, aqui, have you heard anything from Ben recently? Você tem ouvido falar do Ben recentemente? Então, eu quero saber se você tem ouvido, até esse momento, você ouviu falar dele? I've met a lot of people in the last few days.
Então, eu encontrei ou eu conheci muitas pessoas nesses últimos dias. Everything's going well. There haven't been any problems so far. Então, tudo está indo bem, não houve nenhum problema até o momento, ou até agora. The weather is bad here. It's rained every day since I arrived. Então, o clima está ruim aqui. Tem chovido todo dia desde que eu cheguei. It's good to see you again. We haven't seen each other for a long time. Que ótimo ver você de novo. Nós não nos vemos há muito tempo. Então, for a long time. Há muito tempo é até agora. Da mesma forma, nós usamos o present perfect com today, que é hoje, this evening, que é hoje à noite, this year, que é este ano. Então, tudo que é relacionado a um tempo que ainda não acabou. Quando, então, esses períodos não finalizaram no momento em que eu estou falando. Obviamente, né? Então, this evening, essa noite, está acontecendo, já é de noite e eu estou falando da noite, ok? Não é this evening no sentido de ainda vai chegar, igual agora nós estamos de tarde. Então, se eu usar o present perfect com this evening, vai estar errado. Tem que ser de noite e eu usar o this evening com present perfect. Por exemplo, aqui, I've drunk 4 cups of coffee today. Então, eu bebi 4 xícaras de café hoje. Então, eu já bebi. Pode ser que eu beba mais, mas só que eu não estou falando essa informação. Eu bebi até agora, né? Até agora. Have you had a holiday this year? Então, você já tirou férias este ano? Então, este ano ainda não acabou. I haven't seen Tom this morning, have you? Então, eu não vi o Tom hoje de manhã. Você viu? Então, se eu falo this morning, é porque ainda é de manhã. Ok, aqui na letra C, nós dizemos it's the first time something has happened. Por exemplo, Don is having a driving lesson. It's his first lesson. So we can say it's the first time he has driven a car. Então, quando eu uso a expressão it's the first time, ou it's the second time, it's the third time, ou seja, então, é a primeira vez, é a segunda vez, é a terceira vez, e assim por diante, eu vou ter que usar o present perfect, e não o simple present, tá? É uma questão de gramática mesmo. Pode ser que tenha alguém que utilize diferente, que vá usar o simple present? Sim, provavelmente você vai encontrar pessoas que falem assim, mas vai soar como nós vai, né? A gente sabe que nós vai é muito informal, parece não estar colando, nós vai, né? Então, aqui é a mesma coisa. Pode ser que use o presente? Sim, mas soa estranho para os nativos, né? A gente está estudando o inglês do ponto de vista do inglês formal. Agora, pode ser que a pessoa viaje para os Estados Unidos e fale, nossa, mas o professor falou que isso não existe, não pode fazer. Sim, né? Porque é papel do professor falar como é o inglês formal, ou o inglês culto, igual a gente, né, fala a norma culta do português. Então vamos lá. It's the first time he has driven a car. É a primeira vez que ele dirige um carro. E não it's the first time he drives a car. Parece fazer sentido para gente, né? Mas em inglês fica um pouco estranho ou não está de acordo com a gramática normativa. Ou se não também, he hasn't driven a car before. Ele não dirigiu carro antes. Ou ele nunca dirigiu um carro antes. He has never driven a car before. Isso, ele nunca dirigiu um carro antes. Então, essas expressões aqui estão considerando a vida inteira da pessoa. Então, é a primeira vez. É a primeira vez na minha vida, ou na vida dele. Então, present perfect. Então, da mesma forma, a gente pode dizer também. Sarah has lost her passport again. This is the second time this has happened. Então, a Sarah perdeu o passaporte dela mais uma vez. É a segunda vez que isso acontece. Então, aqui é a segunda vez na vida dela, na vida inteira. And is phoning his girlfriend again. It's the third time he's phoned her this evening. Então, o Andy está ligando para a namorada mais uma vez. É a terceira vez que ele liga para ela hoje à noite.
Só essa noite. Ok? Então, quando eu estou falando de é a primeira vez, é a segunda vez, é a terceira vez, eu uso o present perfect também.